Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versos 13 ao 17. Onde diz assim: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Oremos. Ó Deus, humildemente nós estamos diante do Senhor, o Deus desta palavra que foi revelada a nós, ó Pai, para o conhecermos, para sermos salvos pelo Senhor e conduzidos pelo Senhor. Imploramos para que através do Teu Espírito possamos compreender esta verdade e que a obra do Senhor seja maravilhosa nas nossas vidas. Ó Deus, haja em nós, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é extremamente significativo porque aponta exatamente para o ministério de Jesus e como, na simplicidade, Ele o desenvolveu com os seus discípulos, na vida dos seus discípulos, na companhia dos seus discípulos e através dos seus discípulos. Esse texto nos mostra como o Senhor Jesus se envolveu com o seu propósito, o propósito de ser o Salvador do mundo e de tratar exatamente pessoas que precisam de serem tratadas por Deus e somente por Deus. É maravilhoso quando nós olhamos na palavra e vemos que, na medida em que Deus vai salvando pessoas, Ele os ajunta. Ele os faz viver em comunhão. E esse ajuntamento de crentes somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Nós somos muito felizes com isso e abençoados com a oportunidade de viver com os crentes. São essas pessoas que entenderam o Evangelho e foram por Ele chamados, por Ele salvos e agora estão sendo tratados. Tratamento esse que é longo, terapia longa de Deus, mas uma certeza nós temos: eficaz e vai cumprir o seu propósito pleno. De vez em quando, não sei se você já ouviu coisa como essa que vou lhes dizer, mas de vez em quando eu me deparo com alguém me dizendo que não tem muito interesse em ir na igreja, porque a igreja é um lugar de pessoas hipócritas, e falam que creem em Deus, mas vivem em muitos momentos, em muitas das suas atitudes como se não fossem, e eles entendem que por causa disso eles não devem ir na igreja. Eu me lembro que uma vez eu dei uma resposta e depois eu fiquei pensando se deveria ter dito o que disse, porque eu já tinha ouvido algo semelhante de alguém anteriormente. E quando uma pessoa me fez essa colocação, eu disse: olha, não se preocupe, não deixe de vir para a igreja, para esse hospitalzão, porque nele sempre cabe mais um. Eu sei que pode parecer uma palavra dura, agressiva, mal educada, mas é a pura verdade. A Escritura nos mostra claramente que a igreja é exatamente o ajuntamento de pessoas
que estão sendo tratados por Deus. Somos nós. Nós, como crentes em Cristo Jesus, não afirmamos ser melhor do que qualquer outra pessoa. Pelo contrário, nós somos convencidos pelo Espírito de Deus a respeito do amor de Deus. E Deus também nos convence, coloca em nós a disposição de admitirmos que somos pecadores, precisamos de um Salvador e desesperadamente. Muitas pessoas hoje têm a ideia de que a religião é apenas um ajuntamento de pessoas boas. Mas o cristianismo é para pessoas más, pessoas como eu e você, que percebem que não pode se aproximar do Deus Santo, a não ser pelos méritos dEle, pela graça dEle, pelo favor dEle. E é exatamente assim que nós vemos Jesus trabalhando aqui no Evangelho de Marcos, no início do Evangelho de Marcos. E vemos algo muito semelhante nos outros evangelhos também. Se você der uma olhada, o texto vai nos mostrar Jesus no capítulo 1, expulsando o demônio, cuidando de um enfermo que estava com febre, limpando um leproso das suas chagas, da sua doença, fazendo um paralítico que não tinha mobilidade nenhuma passar a ter mobilidade, e algo tremendamente maravilhoso ele faz agora nesse texto que nós lemos. Ele muda a vida de um pecador. Mais do que simplesmente agir em uma área específica, numa necessidade específica, ele muda a existência de um indivíduo de forma completa. Ele chama o indivíduo para conviver com ele e experimentar de um milagre completo, de uma ação graciosa plena, que ele propunha ocorrer na vida desse homem. Esse homem é Levi. E nós encontramos aqui exatamente esse milagre, o chamado de Levi. E eu gostaria que nós meditássemos aqui como Jesus convive e trata pecadores, como eu e você. Pecadores que ele considera, que ele olha com um amor e que age de maneira eficaz, salvando. Vamos aprender isso a partir daquilo que nós vemos aqui no texto, de como Deus tratou a esse homem chamado Levi. No verso de número 13 diz que de novo, Jesus foi para o mar da Galileia, e uma multidão foi atrás dele. Porque essas pessoas, elas estavam interessadas no conteúdo daquilo que Jesus ensinava. E certamente não era um conteúdo ruim, era um conteúdo bom. E mais do que isso, pela quantidade de pessoas que seguiam a Jesus, era um conteúdo cativante. Jesus falava algo que atingia o coração das pessoas, que levava aquelas pessoas a se interessarem por aquela mensagem. Mas Jesus também fazia outras coisas que faziam as pessoas irem atrás dele. Ele cometia, ele fazia, ele operava maravilhas diante dos seus olhos. Era uma associação de verdade falada com verdade praticada, de poder demonstrado. Não é por acaso que nós encontramos aqui o chamado de Levi, junto a uma maca de um paralítico, que acabara de ser curado. Todas as narrativas dos evangelhos que nós encontramos, dão esta mesma ordem de eventos que nós acabamos de ver. Todos os três descrevem a cura do paralítico e depois o chamado de Levi. Há um evento, uma mensagem, e Deus chama Levi, que também é conhecido como Mateus. E eu creio que existe uma razão para isso. Deus em momento algum traz a sua revelação, sem que nela exista uma ordem proposital. Há um contraste aqui entre aqueles que não seguem a Cristo, com este aqui que segue a Cristo. Você se lembra do milagre? Jesus estava ensinando uma grande multidão, e o texto aqui diz exatamente isso. Várias pessoas vêm atrás de Jesus em uma casa em Cafarnaum. Havia uma casa cheia. E havia um homem paralítico que alguns homens entendiam que era a oportunidade dele ser tratado, dele ser curado, mas não tinha como ele chegar.
não tinha espaço para ele entrar. 4 homens trazem esse paralítico para ser curado. Não tem como entrar? Eles sobem no telhado, tira aquelas coisas que estão em cima, as telhas, sei lá o que era aquilo, quebram o telhado e abaixam aquele homem. E diz o texto que Jesus curou aquele homem, tratou aquele homem, demonstrou o amor dele, o seu poder na vida daquele homem. Aquele homem que tinha sido incapaz de se mexer, se levantou. Ele jogou a sua maca, as suas coisas nas costas e correu de volta para sua casa para contar o que Jesus havia feito por ele. Havia um milagre acontecendo, ele aconteceu. E houve uma resposta a tudo aquilo. Uma resposta negativa àquilo. E a resposta foi dos escribas, que se sentaram e começaram a fazer questionamento nos seus corações a respeito do Jesus que estava fazendo aquelas coisas ali naquele lugar. Eles não conseguiam entender a demonstração do poder e da graça de Deus no meio deles. Eles não conseguiam ver a Jesus como Deus encarnado. Mas é interessante que o texto nos mostra que houve uma outra resposta, uma resposta positiva na vida de um homem que ninguém esperava uma resposta positiva. Esses escribas, aqueles que escreviam a Escritura, faziam cópias das Escrituras, que certamente sabiam a respeito de um Messias, o Filho de Deus que viria. Eles eram as pessoas que nós mais poderíamos esperar uma resposta positiva quando contemplassem a Jesus e ouvissem a sua mensagem de verdade. Mas a resposta positiva não veio deles, veio de Levi, de um homem que certamente ninguém esperava nenhuma resposta positiva. Quem era Levi? Esse homem tinha um nome judeu e um nome grego. Seu nome hebraico era Levi, e era um nome que tinha uma tremenda herança, uma tremenda história, uma herança histórica por trás. Era o nome de um dos filhos de Jacó, que vai também dar nome a uma das tribos do povo de Deus. E os levitas eram aqueles que cuidavam como sacerdotes das coisas importantes dentro do templo. E eu fico imaginando o pai colocando o nome no seu filho de Levi, querendo que ele viesse a ser, quem sabe, um homem importante dentro do contexto religioso. Quem sabe queriam eles que ele fosse um rabino, um escriba, um homem da lei, um homem dedicado ao Deus que eles amavam. Só que ele também tinha um nome grego, e seu nome grego era Mateus, dom de Deus. É provável que o nome Mateus veio depois da sua conversão. Talvez ele seria um rabino, pensou seus pais, ou um escriba. Mas ao invés disso tudo, Levi se tornou um cobrador de impostos. Se tornou um homem odiado e odioso. Se tornou um homem que as pessoas não gostavam dele, porque esse homem era um cobrador de impostos. E para nós, talvez isso não tenha um significado tão ruim assim, mas naquele contexto tinha. Como Levi nos é apresentado nesse texto? Ele é aquele que está sentado numa mesa, e essa mesa era caracterizada como uma mesa que cobrava impostos. Os coletores de impostos não são muito levados em consideração naquela época. Pelo contrário, ele era um agente dos romanos. Ele era um agente daquele povo que havia dominado os judeus. Ele tinha comprado uma franquia do governo romano que deu-lhe a autoridade para cobrar impostos dentro daquela região. Ele tinha uma cota de impostos para cobrar, e aquilo que passava era dele, era a sua comissão. Imaginem só, seu contrato com Roma exigia que ele coletasse certa quantidade, qualquer coisa acima é dele.
Isso significava que ele tinha um lucro na medida que sobrecarregava aquele povo, que era o povo dele, que eram os seus patrícios, as pessoas da terra dele, os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que moravam na cidade dele, e ele cobrava imposto dessas pessoas. E havia um grande abuso nisso. Essas pessoas subornavam os mais ricos para ganhar dinheiro. Essas pessoas extorquiam dinheiro dos pobres. E era exatamente por isso que ser um cobrador de impostos naquela época gerava ódio. Era uma pessoa odiada por todos. Ele era considerado um traidor do seu país, um traidor dos seus amigos, um traidor das pessoas. E as únicas pessoas que eram tratadas tão traidoras como um cobrador de impostos era outro cobrador de impostos, e as prostitutas. Certamente ele foi excluído da sinagoga e do templo. Ele não podia ser alguém que pudesse falar num tribunal de direito, sua palavra não era acreditada. Ele não era levado em consideração. Haviam dois tipos de coletores de impostos naquela época. Ambos eram odiados, mas o tipo que era Levi era mais odiado ainda. O primeiro tipo era aquele que tinha impostos em gerais. Ele coletava 3 impostos gerais, mas específicos. O imposto sobre a terra, propriedade, o imposto sobre a renda dos ganhos, muito semelhante àquilo que a gente tem, e o imposto que tinha o indivíduo de pagar pelo privilégio de viver sobre a autoridade do Império Romano e a proteção do Império Romano. Sabia-se qual era a comissão que se pagava. O segundo tipo de coletor de impostos, o que Levi era, ele podia cobrar impostos sobre as importações, as exportações, em qualquer coisa comprada, vendida, nas estradas, nas pontes, nos portos. Ele podia inventar impostos. Ele tinha o direito de inventar. Ele podia cobrar um imposto pelo eixo da carroça, se tinha 2 eixos na carroça, o número de rodas, o número de animais. Ele podia cobrar um imposto do pedestre, se ele viesse andando na estrada. Ele podia cobrar o tributo do peixe do indivíduo que foi no lago e pescou. Você pescou um peixe, o tributo desse peixe é tanto. Ele tinha liberdade. E certamente os abusos eram ilimitados. Levi estava exatamente na estrada, esperando alguém passar para cobrar impostos. Devia ser aquela pessoa que, quando um habitante via de longe, falava: não é possível, lá está um cobrador de impostos, lá se foi meu dinheirinho. Eu vi uma coisa semelhante acontecer nesses dias. Não era cobrador de impostos, mas gerou um certo desconforto. Eu fui num casamento, e numa certa hora eu vi uma barulhada, aquela coisa toda, e puxando o rapaz por uma gravata. Era o noivo. Eles estavam vendendo um pedacinho da gravata. Já viram isso acontecer? Todo mundo ama isso, não ama? O noivo ama isso, o resto ninguém mais. Tenho certeza disso. Aquela sensação de algo que, puxa vida, que coisa estranha, coisa desagradável. Só que Levi era um cobrador de impostos. Ele podia cobrar do jeito que ele quisesse. Jesus o encontrou enquanto ele estava sentado à beira da estrada, esperando as pessoas para que pudesse tirar delas algo. Uma pessoa odiada, odiosa. E é exatamente diante dessa pessoa que Deus resolve fazer um chamado especial. Se nós estivéssemos procurando um homem qualificado para ser um discípulo de Jesus, para ser um biógrafo, escrever um evangelho, para ser um dos pregadores do evangelho, provavelmente nós não escolheríamos Levi, não escolheríamos Mateus, de jeito nenhum. Não se encaixa. Esse é o indivíduo que eu quero distância dele. Eu não consideraria esse homem.
É provável que se Jesus olhasse para mim e para você, para fazer um chamado de salvação e apresentar graça, Ele não me chamaria. E é provável que Ele não chamaria você também. Porque Ele sabe exatamente quem nós somos. Se Ele fosse usar os critérios que nós usamos, irmãos, Ele não nos chamaria. Eu sei disso e você sabe disso também. E certamente Levi sabia quem ele era. Mas Jesus resolveu. Se você pudesse encontrar uma razão suficiente para Jesus te chamar, ou se Levi pudesse imaginar uma situação, uma razão suficiente para Deus o chamar, ele não estaria entendendo o chamado de Deus. E se eu acho que Deus me chamou por algum motivo e alguma qualidade que tem, eu não tenho nenhum entendimento de nada. E certamente, o texto diz, a multidão ficou surpresa. Os discípulos ficaram surpresos. E eu quero entender que Levi também deve ter ficado surpreso. Esse é um homem que está pregando o evangelho, todo mundo está atrás dele, uma multidão. E ele deve ter dito assim, Levi, lá vem uma grande quantidade de pessoas, e esse homem está me ajudando, está trazendo todo mundo na estradinha, e vai ter que passar todo mundo aqui e pagar imposto. Esse cara me ajuda. Levi deve ter ficado também surpreso, porque o que Jesus fez, aquele homem ali, todo poderoso, com a autoridade dada pelo Império Romano para cobrar impostos de todas as pessoas, fazer do jeito que ele quisesse, Jesus simplesmente chega para aquele indivíduo, para aquele homem, e diz o texto que Jesus fez a mensagem evangelística. E a mensagem do Senhor Jesus é: segue-me. Só isso. Siga-me. Vem atrás de mim. Segue-me. E o mais impressionante disso tudo isso é que não precisou de mais nada. Houve uma resposta por aquele homem. O chamado que Jesus fez a Levi foi provavelmente, irmãos, o mais curto, o menos motivador que alguém já pôde ouvir. E o texto diz que Levi se levantou, largou tudo para trás e seguiu Jesus. Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos do poder sobrenatural de Deus e do Evangelho de Deus, da mensagem do Evangelho que Deus nos deu para que pudéssemos usar para pregá-lo e para anunciá-lo. Muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com a embalagem, com as estratégias, com coisas as mais diversas, que nós corremos o risco de esquecer do poder absoluto da própria mensagem do Evangelho e do próprio Deus do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do Evangelho, em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me evangelho, porque eu sei o que é o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o motivo dele não ter nenhuma preocupação, nenhum cuidado com o Evangelho, nenhuma vontade de se esquivar do Evangelho, de falar do Evangelho, de proclamar o Evangelho, de viver o Evangelho, porque ele sabe que esse é o poder de Deus, é o que funciona, é o que salva, é o que muda a gente, muda corações, porque o Evangelho é o próprio Deus revelado. Deus nos deu uma responsabilidade muito preciosa de pregar a mensagem da salvação. Mas às vezes nós passamos tanto tempo tentando dar o nosso discurso, de desenvolver o nosso discurso, que nós nos esquecemos do conteúdo simples e eficaz da mensagem do Evangelho: Jesus. A resposta de Levi foi todo coração.
Isso nós podemos ver porque a história nos mostra que ele seguiu a Jesus. Ele não parou para pegar o seu dinheiro, os seus sacos de moeda, os seus sacos de ouro. Ele nem mesmo tentou falar com o Senhor Jesus, dizendo: Jesus, olha, eu posso te financiar, quem sabe a gente pode fazer um negocinho legal, ou eu posso dar uma ajeitada aí no seu ministério. Não, o texto diz que ele foi atrás de Jesus. Nosso problema é que nós tentamos levar toda a nossa bagagem junto quando nós ouvimos o Evangelho. E na verdade, quando nós ouvimos o Evangelho e Deus coloca ele no nosso coração, o resto tudo fica para trás. Eu não preciso de mais nada. A riqueza verdadeira é acrescentada. E o que Deus quer de nós é a letra daquela música que nós ouvimos agora mesmo, que o coral masculino cantou. Em Hebreus capítulo 12, irmãos, no verso 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, diz o texto, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa para trás tudo e vai atrás daquilo que é Deus. E a proposta santa de Deus para a sua vida, para a minha vida. Levi deixou tudo para poder seguir o Salvador, diante da pura mensagem do Evangelho, Jesus. Só que o texto nos mostra uma coisa importante. Nos mostra Jesus indo para a casa de Levi, e ele convivendo com pecadores, fazendo o ministério, e nos ensinando a fazer o ministério cristão. Para o que mesmo Deus tem propósito na nossa vida? E qual o propósito de Deus na nossa vida? O texto no verso 15 diz que Jesus chegou à mesa de Levi, e estavam com ele e com os seus discípulos. Ele levou os discípulos juntos: vão comigo. E estavam ali sentados publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Era muita gente que cobrava imposto, e gente que o povo não gostava, e foram tudo para a casa de Levi. E o texto diz que os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E antes dos discípulos responder, Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Levi é tão feliz com a sua nova vida, que ele promove uma festa, irmãos, e leva Jesus para a casa dele. E nessa festa, Jesus é o convidado de honra. Mas os demais convidados para a festa são os amigos de Levi. Quem são os amigos de Levi? Os seus párias, aqueles que eram como ele, aqueles que ninguém gostava, mas eram os amigos dele. E a casa ficou cheia deles. Os coletores de impostos e aqueles que socialmente eram desprezíveis. Esse não era um grupo socialmente muito aceitável. Não conviva com essas pessoas. É uma categoria chamada de pecadores. E diz o texto que Jesus entrou na casa desses pecadores e ainda levou os seus discípulos, porque eles estavam aprendendo com ele. Jesus é conhecido, e mostra claramente na Escritura, que ele era conhecido pelo seu gosto diferente de amigos, né? Ele comeu com renegados e traidores, ele falou com prostitutas. Uma coisa, irmãos, é você andar na rua e distribuir folhetos para a pessoa e ir embora. Uma coisa é sentar com elas, conversar com elas, associar-se com elas. E diante desse quadro, dessa atitude de Jesus que era proposital,
que tinha razão de ser, ele sabia porque estava ali, ele não era um pecador com os pecadores, mas ele era um santo no meio dos pecadores para fazer diferença. Os escribas e fariseus, os escribas dos fariseus, os guardiões da lei, faziam cópias da Escritura, eles ficam intrigados. É a primeira vez que Marcos cita os escribas no seu evangelho. O fariseu, essa palavra vem da raiz que descreve os separados. Os fariseus eram os separatistas, eram os exclusivistas, eram aqueles que tratavam os religiosos como pessoas totalmente diferentes dos outros, eram os ortodoxos fundamentalistas em suas crenças. Eles sustentavam as escrituras hebraicas, eles tentavam obedecer à lei de forma extrema. Eles mantinham a lei em tão alta estima que tinham inventado suas próprias leis, que se associavam às leis de Deus, para dar uma cobertura ao redor da lei de Deus. E ao invés deles chegarem em Jesus e falar assim: Jesus, o que é que o senhor está fazendo? Eles não foram até Jesus fazer crítica a Jesus. Diz o texto, provavelmente porque estavam com medo de serem repreendidos, diz o texto que ele vai falar com os discípulos de Jesus. Se eles não podem atacar Jesus pessoalmente, eles atacam seus discípulos. Muito semelhante àquilo que Satanás faz hoje. Ele não tem como atacar Jesus. Ele não tem como atacar o Deus verdadeiro. Ele vai no discípulo. Traz confusão na mente do discípulo. Ele quer minar o trabalho do discípulo. Ele quer destruir os ensinamentos do Deus dos discípulos, na mente dos discípulos. Enquanto Jesus ensinava, eles queriam destruir. O que é isso que o mestre de vocês está fazendo? Na verdade, o que esses homens estavam fazendo é atacando a Jesus e tentando destruir o ensinamento do evangelismo que deveria existir na vida dos discípulos. Só que Jesus é um alvo muito difícil. Então eles vão atrás dos seus discípulos. É exatamente assim que as coisas acontecem. Vai atrás da igreja, dos discípulos. Qual foi a pergunta? Por que ele está comendo e bebendo com os cobradores de impostos e pecadores? Era uma repreensão. Não era só uma pergunta que aqueles discípulos, que aqueles homens estavam fazendo. Eles estavam repreendendo Jesus. É como se eles estivessem dizendo: nós estamos ensinando esse homem que está fazendo tolice. Por que ele está fazendo isso? Como poderia pensar em fazer uma coisa dessas? Ou ele não é mais espiritual do que isso? Está se contaminando? A resposta de Jesus, ela é muito simples. Não são os discípulos que dão resposta, mas Jesus. Não são os que têm saúde e que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus usa aqui, irmãos, a analogia do médico. Pessoas saudáveis não precisam de médico. Eles não fazem hospitais para pessoas saudáveis. Você não se levanta de manhã e diz assim: eu estou me sentindo muito bem, vou dar uma passadinha lá na emergência do hospital. A turma de médico ali começou a tudo a rir, não é? Tem um banco inteiro de médico ali. O que os escribas estavam fazendo era uma acusação contra Jesus. Eles estão alegando que os cobradores de impostos e pecadores são o tipo mais doente, mas não podem ser tratados. E o Senhor Jesus está dizendo exatamente o contrário: eles são doentes e eles precisam ser tratados.
O trabalho de um médico é trabalhar com pessoas doentes. Pela mesma razão, é o trabalho de um perdoador, trabalhar com as pessoas que precisam de perdão. Jesus foi para as pessoas que tiveram a necessidade mais profunda. As palavras de Jesus são uma repreensão para eles. Ela sim é uma repreensão, é palavra de repreensão verdadeira. Ele disse: você é um médico que não tem o desejo de curar um doente? Você defende a palavra que cura e não tem levado a palavra que cura. Tem um médico que só aceita compromissos com pessoas saudáveis. Eles vêm apontando a doença, mas eles não querem resolver o problema e trazer cura. Eles acham que seu trabalho terminou com a entrega de um diagnóstico: vocês são doentes. Diagnóstico não cura ninguém. Nunca curou e jamais curará, a não ser que haja uma intervenção para tratar segundo o diagnóstico. Com frequência, irmãos, esse pensamento tem invalidado a igreja. Vemos igrejas que têm médicos que não querem tratar as pessoas doentes. Crentes que foram feitos proclamadores do evangelho, do elixir da vida, aquele que perdoa pecados, aquele que trata a tristeza, aquele que renova a alma, aquele medicamento dos céus que é eficaz sempre, mas não os usa. Você pode imaginar ir a um hospital e ouvir: você não pode entrar aqui, esse lugar é apenas para pessoas serem separadas dos enfermos? Vamos fazer o seguinte: quando você ficar saudável, você volta para cá. Ué, peraí. A igreja é um lugar onde você vem para encontrar ajuda para suas dores. E é muito provável que muitos que estão aqui hoje, pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor, pelo mover do Espírito, entraram aqui porque o seu coração está abatido, porque a sua alma está doente, porque os seus pecados estão gritando, porque você não tem esperança, porque você tem aparência, mas não tem vida. A igreja do Senhor Jesus é o lugar onde você pode encontrar força para as suas fraquezas. É o lugar onde você encontra perdão para os seus pecados, porque aqui é o lugar onde nós proclamamos o Evangelho. Nós apresentamos Jesus Cristo para você como Deus que quer ser seu Senhor e que agir na sua vida como um Deus que se aproxima, que convive com você e que traz para você a oportunidade de ser seu discípulo. Jesus não veio para pessoas saudáveis. Ele não veio para os justos. Jesus veio para os pecadores. E essa é uma boa notícia. Excelente notícia. Se ele não tivesse vindo para o justo, se ele só tivesse vindo ao mundo para o justo, então ele não teria vindo aqui por causa de mim, nem por causa de você. Por ninguém. Qual é o aspecto negativo do Evangelho? O Evangelho, em alguns momentos, parece que é uma má notícia. Sabe por quê? Porque antes de apreciar a boa notícia, você tem que apreciar a má notícia. O Evangelho, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós estamos perdidos no pecado. Essa é a má notícia. Você está perdido nos seus pecados. E a boa notícia só vai ter efeito se você passar primeiro pela má notícia que o Evangelho traz. Você está sobre a condenação de um Deus justo, que diz que para o pecado só existe uma solução: morte.
Você está sem esperança. E é só quando você acreditar na má notícia e reconhecer que você é pecador, que você virá e se prostrará do grande médico que pode te curar. Por isso, Senhor Jesus chegou para aquele homem pecador, e todo mundo sabia que ele era, e chamava ele de pecador, e ele também. Aquele homem estava tão consciente disso, que quando o Senhor Jesus, o Salvador, chegou para ele e diz: vem, ele deixou tudo para trás, porque a boa notícia chegou para o seu coração. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque Deus está nos dando uma notícia. É porque Deus está nos trazendo um chamado para a salvação. É porque Deus está sendo gracioso para conosco. E é para isso que Ele edificou a sua igreja, para ser o seu agente no seu reino. A igreja do Senhor Jesus, ela está cravada no meio de um mundo perdido. E a Escritura diz isso. Tenebroso é a expressão usada. A igreja, ela está no meio de um mundo que nega a Deus, que se afasta de Deus. Essa é a igreja que tem já conhecido a má notícia, mas pela graça de Deus, conhece a boa notícia. É aquela que Deus tem santificado, tem aperfeiçoado. Mas é a igreja que tem que agir no mundo, proclamando a verdade, sendo instrumento no mundo, para que o mundo possa conhecer a salvação que há em Cristo Jesus. Como você está hoje na casa do Senhor? O Evangelho para você é só má notícia? Ou é boa notícia também? Alguém diz: eu não vou na igreja, que a igreja é lugar de hipócrita. E a gente diz para ele: não, cabe mais um. Cabe mesmo. Mas cabe àquele que, transformado por Deus, deixa de viver hipocrisia. Aquele que, amado por Deus e tratado pelo Espírito, vence o pecado. Aquele que, amado por Deus e capacitado pelo Espírito, crê em Jesus como seu Salvador e é santificado. E eu espero em Cristo Jesus que hoje Deus lhe dê o entendimento da notícia do Evangelho, as boas novas. Se hoje, pela bondade de Deus, Ele lhe deu o privilégio de você conhecê-lo através dessa mensagem, creia nele, porque isso é obra dele. Se você entende que sem Ele você não tem esperança nenhuma, saiba que nele existe. Quem sabe você é como Levi, que está na estradinha, tentando levar vantagem sobre tudo e todos, mas é o mais miserável de todos, e ninguém gosta de você, nem você. Saiba que Deus é um Deus amoroso, e se pelo Espírito de Deus você o conhece, você será a pessoa mais feliz sobre toda a face da terra. Creia em Jesus, ouça o seu chamado, seja salvo, para a glória do Senhor, para a sua alegria, para a festa dos céus. Não perca de Deus a sua mensagem e o seu chamado. Vamos orar.
Ó Deus, obrigado por Jesus, teu Filho, o Salvador. A tua palavra diz que condenação alguma há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a obra do teu Filho foi perfeita na cruz. E eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor esteja aplicando esse coração, no coração de cada um de nós que está aqui hoje, que ouve a tua mensagem, que o Senhor esteja nos levando à tua presença, para reconhecermos o nosso pecado, a nossa pequenez. E o Senhor mesmo, na tua graça, esteja conduzindo aqueles que nunca entregaram sua vida ao Senhor, a bênção de poder fazê-lo. Ó Deus, essa obra não é nossa, é do Senhor. Por isso, tenha misericórdia, ó Pai, e traga salvação essa noite àquele que não tem salvação, esperança para aquele que não tem esperança, através do teu Evangelho. E a nós, ó Pai, que já ouvimos as boas novas, que já recebemos o Evangelho, ó Deus, nos santifique, porque nós sabemos muito bem que o Senhor quer uma igreja santa, uma igreja pura, imaculada, uma igreja tratada pelo mesmo Evangelho. Esteja continuando a tua obra na nossa vida, Pai. Esteja nos ajudando a ver os nossos pecados, para podermos confessá-lo a Ti. Oh Deus, faça essa obra nas nossas vidas, por amor de Ti mesmo. E santifica-nos, a Tua igreja. E prepara-nos, ó Pai, para que possamos ser proclamadores do Teu Evangelho. Para que a nossa proclamação seja o nosso testemunho. O testemunho daquilo que o Senhor tem feito no nosso coração. O testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, a transformação que o Senhor tem operado em cada um de nós. O mundo não tem referenciais, mas nós temos o Senhor. E quando o Senhor nos transforma, o Senhor faz a tua igreja esse referencial também, como aquela que leva a luz, como aquela que dá gosto sendo sal. Oh Deus, continua a tua obra em nós e nos abençoe. Em nome de Jesus, ó Pai, teu Filho amado, nosso Salvador, é que te pedimos. Amém.